Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico da Instruterm, e hoje teremos a 8ª dica de mestre com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe aquele like. Hoje iremos falar sobre exposição ao calor e o risco de hipertermia. É com você, mestre. Prezado colega, higienista e outros colegas que trabalham na área de assessoria, avaliação e gestão de risco, então essa é a nossa dica de mestre número 8, e que nós vamos tratar dessa oportunidade sobre o risco de hipertermia, não é? E que é muito importante para quem está exposto a situações críticas de calor, como infundição, e cerâmica, indústria de papel e vai, né? Então esse tem sido o nosso trabalho aqui já há algum tempo, gravando esses vídeos por iniciativa da Instruterm. Você tem a oportunidade de ver todas essas dicas de mestre no canal do Instruterm, no YouTube, ou no meu canal também no YouTube. Tá? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema que nós queremos compartilhar com você. Quando a gente estuda a exposição do trabalhador ao calor, tá? Então talvez a gente pudesse dividir em 3 etapas ou 3 níveis diferentes. Tá? A nossa preocupação maior é com a sobrecarga fisiológica. Quer dizer, aquele calor que ele recebe durante o trabalho não pode provocar no indivíduo exposto reações dramáticas, do tipo aumentar a temperatura do núcleo do corpo, batimentos cardíacos acelerados, sudorese exagerada, nada disso. Então esse é um monitoramento que tem que ser feito em situações onde o IBOTG é bastante alto. Tá? Lógico que essa reação fisiológica ela está associada também com a sobrecarga térmica, ou seja, esses são os fatores ambientais. Temperatura do ar, temperatura de globo, atividade metabólica, umidade, né, e vai. Tá? E num estágio, diria-se, mais tranquilo, é o conforto, que é feito através de um outro índice, não esse que nós vamos trabalhar hoje, mas sim pela temperatura efetiva ou pelo índice de Fangel, que já foi discutido no vídeo anterior. Tá? Então, nem sempre na indústria é possível você oferecer conforto, uma vez que você tem fontes artificiais de calor potentes e que o ar-condicionado não pode ser aplicado. Tá? Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de fazer uma breve discussão aqui sobre os termos usados. É comum você ouvir isso aí na literatura, gente que aparece aí até falando em outros vídeos, né, sobre estresse térmico. A palavra stress no inglês, ela não é bem traduzida para o português, né? Principalmente quando fala estresse térmico. Se você procura fazer uma pesquisa no inglês do thermal stress, ele vai te levar para estudos de reação de metais. Então, quando um metal ou até concreto, qualquer outro objeto sólido exposto ao calor, ele vai reagir aumentando ou diminuindo o seu comprimento ou as suas dimensões. Tá? A expressão no inglês que a gente acaba trazendo no português seria heat stress, tá? E não thermal stress. Tá? Mas de qualquer maneira, eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra mostra apenas que há um distúrbio qualquer, não é? E você não sabe bem como aplicar. Tá? Então por isso que eu não gosto muito. Eu prefiro usar a expressão sobrecarga, tá? Sobrecarga térmica, excesso. Então quando um trabalhador recebe uma carga térmica ambiental por causa da temperatura, calor radiante, então fisiologicamente ele vai ter que dissipar essa carga térmica, né? Isso que essa palavra em português me parece mais adequada do que stress. Tá? Porque o stress, na verdade, poderia ser usado tanto para conforto, como para sobrecarga térmica, como para a parte fisiológica, psicológica e todas as outras coisas. Então isso não é bem o que é que nós queremos falar. Alguém fala, estou estressado. Daí,
está emocionalmente alterado. Tá? Não quer dizer muita coisa para nós. Tá? Quando nós falamos de sobrecarga térmica, então, nós estamos falando que esse equilíbrio que tem que acontecer entre aquilo que você recebe do ambiente, em termos de temperatura, né, tem que ser dissipado. Quando existe equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio homeotérmico, ou seja, o corpo está zero. Ou seja, ele recebeu uma carga térmica e dissipou toda aquela carga, não ficou resíduo nenhum. Tá? Isso pode ser tanto para calor como para frio. Então, quando uma pessoa está num ambiente frio, temperaturas baixas, ele tem que se agasalhar para impedir que o seu corpo ceda calor para o ambiente, de maneira que haja esse desequilíbrio, né, agora desfavorável, né, para o corpo humano, porque ele cede calor para o ambiente. Tá? Então, da mesma forma que é para o frio, também pode para o calor. Recebe muito calor do ambiente e o seu organismo fica sem possibilidade de dissipar. Então, ele está num desequilíbrio homeotérmico. Tá? Então, o IBOTG que nós usamos, um índice de calor, ele baliza isso. Quer dizer, quando você ajusta o tempo de trabalho, o tempo de descanso adequadamente, então pressupõe que você está trabalhando com o equilíbrio. Tá? Ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. Há muito tempo atrás é que esses pesquisadores têm desenvolvido isso, como eu já contei essa história na dica de mestre número 6, né, de que qual é o tempo adequado para você ficar exposto ao calor. Né? Esse pesquisador extremamente importante, chamado Iaglu, ele observou que para uma exposição de 1 hora, né, nós não poderíamos permitir que o batimento cardíaco passasse 130 batimentos por minuto, e nem que a temperatura do corpo fosse a 38,3. Então aqui está praticamente toda a base dos nossos limites de exposição hoje, pensando em regime de trabalho e descanso, já baseado nos estudos de Iaglu de 70 e poucos anos atrás. Né? Então já é um dado bastante conhecido. O NIOSH, por sua vez, ele fez uma graduação para hipertermia, colocando a hipertermia leve, moderada e profunda. Queria só chamar a atenção para que o caso mais crítico, que é a hipertermia profunda, é quando a temperatura do corpo, segundo o NIOSH, passa de 39,5. Quando chega a 40,5, nós já estamos chegando no estado de colapso, o que no inglês é chamado de heat stroke, e aí com grande possibilidade de ter um risco de morte. Tá? Então esses são os critérios que o NIOSH usa para dimensionar a exposição ao calor. A CGIH, ela quando estabelece também o seu TLV para calor, ela coloca os seus objetivos muito claros, né? Para que serve exatamente aquele TLV. Eu gosto muito de observar isso na CGIH, porque o limite tem um objetivo claro. Né? Eu às vezes vejo nas nossas normas, no modo geral, que elas não nos dizem exatamente onde é que elas querem chegar. Se você pegar a própria NHO 06, ela, quando coloca logo no começo da sua introdução, ela diz que é para evitar danos para a saúde. Mas aí você não sabe exatamente o que é, se é na pele, se é de respiração, você não sabe bem. Então, a CGH aponta exatamente. Então os TLVs da CGH, que aliás são muito parecidos com o da NHO, dizem o seguinte, que é para evitar que a temperatura do corpo não passe 38 graus. Tá? E para evitar que tenha o heat stroke, ou colapso. Né? Então esse é o objetivo bem definido lá no livretinho da CGIH. Tá? E a CGIH admite que a maioria das pessoas suporta até uma temperatura do corpo até 38,3, desde que não tenham outros comprometimentos de saúde. E poucas pessoas poderiam suportar temperaturas internas maiores, mas teriam que ter condições físicas adequadas e um bom monitoramento. Bom, nós usamos o IBOTG, assim como o mundo todo usa, né? São raros os países que usam índices diferentes, tá? E aqui tem alguns detalhes que eu queria chamar a sua atenção, porque você não pode pensar que esse IBOTG, esse índice de avaliação do calor, é perfeito. Aliás, não existe nenhum índice perfeito. Né? Sempre há limitações, principalmente nos extremos. Tá? E uma das limitações que nós vamos encontrar no nosso IBOTG é a velocidade do ar, e também alguns pesquisadores apontam como a umidade relativa do ar, que em certas condições extremadas, aquele resultado que você tem
não representa exatamente aquilo que acontece no organismo, então, portanto, teria uma certa dificuldade em você estimar o risco aí. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a questão da velocidade do ar. Você sabe que no nosso IBOTG você tem o TBN. O TBN é o termômetro que tem um pavio úmido. Então, por definição, por ser úmido esse pavio, ele absorve umidade e também está sujeito à velocidade do ar. Então, você não mede a velocidade do ar explicitamente. Você não sabe qual é a velocidade do ar no ambiente num aparelho comum. Você precisaria ter um instrumento com um recurso a mais, como esse da Exotherm, esse TGD 400, que tem aí um anemômetro eletrônico, um sensor térmico, que te dá, além do IBOTG, te dá a velocidade do ar. Então você conseguiria ter uma informação a mais. Tá? Mas não são todos os instrumentos que permitem esse dado para você. Tá? Então, um comitê que foi criado pela OSHA, chamado SEX, esse comitê acabou recomendando, já em 1979, que se o IBOTG medido num ambiente cuja velocidade do ar é acima de 1,52 metros por segundo, ele deveria ser alterado. Deveria se acrescentar alguma coisa entre 2,2 até 2,8 conforme a velocidade do ar, tá? Para poder corrigir essa falha do nosso método, da nossa técnica aqui. Tá? Então, veja que nós temos aí também já a questão de ter correção pela roupa e tudo. E tem mais uma correção aqui que esse comitê acabou trazendo também. Tá? Essa é uma outra questão para ser observada. Eu estou falando isso em condições críticas mesmo. Né? Quer dizer, você está num local de trabalho, uma siderúrgica, uma indústria de papel na parte dos secadores, uma indústria, uma tinturaria, alguma coisa, e o trabalhador, depois de passar um certo tempo lá, ele quer ficar na frente de um ventilador, onde é uma grande turbina, então isso não é totalmente adequado. Tá? Bom, em termos também de risco, né, assim, muitas vezes eu tenho notado que as pessoas falam, existe o risco disso, o risco daquilo. Mas você não gradua exatamente o risco. O risco tem que ser graduado. Risco é estatística. Risco é possibilidade. Então, quando alguém fala que há risco e não diz exatamente qual é a possibilidade, ele não falou em risco. Tá? Ele deu uma informação pobre. Informação. Tá? Então, o melhor que a informação nós podemos ter é quando a informação vem acompanhada de uma estatística. Note que aqui nesse exemplo que eu estou dando, baseado num artigo escrito por esse Wildon e o Haynes, da África do Sul, uma experiência que eles tiveram lá nas minas de ouro, ele estabelece uma estatística para ter um risco de colapso do heat stroke. Eles não usaram o IBOTG, usaram a temperatura efetiva, o mesmo índice que está na NR17. Tá? E em cima desses valores eles fizeram essa estatística. Então, vou usar apenas um número aqui para ficar um pouquinho mais claro para nós. Uma situação bem crítica. Tá? Então, alguém está numa temperatura efetiva de 36,6 graus. Isso, tentando se aproximar do IBOTG, eu acredito que seria alguma coisa próxima de 38 graus medidos no IBOTG. Porque o IBOTG é um pouquinho maior que a temperatura efetiva, né? Segundo uns dados que nós encontramos numa literatura publicada no Japão. Nessa circunstância, tendo uma temperatura efetiva de 36,6 e talvez um IBOTG de 38 ou 37,5, alguma coisa assim, nós teríamos 31,6% da população exposta com risco de colapso. Então essa é a situação estatística que esses pesquisadores trouxeram. Você pode ver isso com mais detalhe nesse livro do NIOSH, que eu acho excelente, você pode baixar pela internet, que é esse Criteria for a Recommended Standard, Occupational Exposure to Hot Environment. Tá? Esse é do NIOSH, você entra no site do NIOSH e pode baixar esse livro aí. Então, essa é uma grande fonte de informação para você. Muito bem. Falando dos limites da NHO 06, você deve ter observado que lá na tabela 2, em tabela 1 e tabela 2, ele vem uns limites bem minuciosos, bem detalhados mesmo. Né? Isso tem uma grande vantagem, porque você, quando está fazendo a sua avaliação, você não precisa fazer nenhuma interpolação, porque
já todas as interpolações estão ali naquelas tabelas. Por outro lado, quando a gente transforma isso em gráfico, a gente percebe que os limites ficaram lineares, né, bem cartesianos. Tá? Então, quando você compara com a taxa metabólica, entre 100 até 450 watts, por exemplo, você percebe que são linhas praticamente retas. Quando você olha para os limites dos TLVs CGH, você percebe que eles não são retos assim, eles são mais encurvados. Tá? No fundo, não vão fugir muito, né? Tá? A única coisa que na CGH dá a entender que nessas cargas metabólicas mais baixas, o limite é um pouco mais frouxo, né? E nas cargas mais elevadas, ele se assemelha ao que está aí na nossa NHO 06, tá? Apenas um detalhe que eu estou chamando a sua atenção quando você compara os valores, tá? Bom, uma outra coisa importante é quando você tem um trabalhador exposto a uma situação muito crítica de calor. E aí a nossa NHO 06 estabeleceu um valor teto. Isso aqui não é uma novidade, isso aí o NIOSH já tinha estabelecido isso lá atrás, né? Antes até de 1986 estabeleceu isso, tá? E aqui a ideia aqui é assim, que nenhum trabalhador pode ficar exposto quando uma taxa metabólica e um IBOTG, por exemplo, como 400 aqui de taxa metabólica, 400 watts, e se esse IBOTG for 35, em nenhum momento ele poderia ficar exposto nesse ambiente. Tá? Isso aqui a nossa NHO trouxe em 2017, mas já em 2016 o NIOSH tinha revogado esse critério por falta de base científica. Então, se você resolver seguir isso aqui, toma cuidado, porque já não tem o apoio da comunidade científica para esse valor. Tá? Uma outra coisa importante que a CGH traz, né, é com relação ao monitoramento fisiológico. Até então, nós, higienistas, íamos lá no meio de trabalho, usamos o medidor com o BioTG, e olhamos a carga metabólica por diante e fazemos nosso relatório. A CGH introduz no seu critério também um monitoramento fisiológico, que aí você vai precisar um pouco de uma ajuda de ter alguém da área da saúde, um enfermeiro ou um médico para te acompanhar nisso, para ver se aquela reação fisiológica também não foge de certos parâmetros. Note isso aqui, ó, tá? A CGH coloca, primeiro, um limite para batimento cardíaco, né? Você tem uma pessoa, vamos supor, uma pessoa com 20 anos, o máximo batimento cardíaco para ele é 160. Mas nós já vimos lá atrás, né, de que 160 é muito alto, porque já há 70 anos se sabia que não podia passar de um 130. Mas a CGH tolera isso. E na medida que a pessoa se torna mais idosa ou mais madura, esse resultado vai ser, lógico, menor. Uma pessoa com 50 anos de idade não poderia ter mais do que 130 batimentos cardíacos por minuto. Tem limite para a temperatura do corpo, e tem uma coisa importante que é em quanto tempo ele recupera a sua frequência cardíaca. Tá? Isso é feito 1 minuto após o seu trabalho, e isso tem que cair o seu batimento cardíaco para menos de 120 batimentos por cardíaco. Se ele não consegue recuperar a sua frequência cardíaca, ele está entrando num estado de colapso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E tem também critérios para perda de peso, sudorese intensa e até de sódio na urina. Isso que a CGH estabelece como padrões para o monitoramento fisiológico. Né? Um outro autor que eu estou citando aqui também, ele coloca outras regras que poderiam te ajudar nessa questão aqui do repouso. Né? Você vai medir entre 30 segundos e 1 minuto, pode medir de 2,5 até 3 minutos, né? E você compara o batimento cardíaco que estava até 1 minuto com o cardíaco que está até 3, então você tem que ver uma queda significativa, né? Tem que haver mais que 10, uma redução acima de 10 batimentos por cardíaco depois de 3 minutos, senão, caso contrário, a pessoa não está se recuperando adequadamente. Tá? Então esse tem outro critério mencionado aqui também. Tá? Acho que o da CGH é mais fácil de compreender. Tá, e, por fim, a questão da urina, por exemplo, às vezes é difícil você fazer um monitoramento da urina em termos de sódio, mas você pode observar pela cor. Né? Então, o NIOSH coloca aqui uma coloração, uma graduação de cor, e nota que quando a sua urina estiver mais escura, aproximando assim de um
de um amarelo para um marrom, é porque a pessoa está desidratada. Ela precisa urgentemente beber água. Tá? Então, com isso, colegas, eu estou aqui acrescentando a você mais informação para você poder interpretar melhor a exposição ao calor, não é? E eu faço votos que você não se limite só àqueles numerozinhos da legislação e tenha um raciocínio bastante legalista. Não. Faça um trabalho técnico melhor, né? Use essas informações para você interpretar com mais precisão o seu trabalho. Ok? Veja você então que você melhore a sua prática profissional e tenha sucesso na sua carreira. Um grande abraço. E aí pessoal, gostaram do vídeo? O professor aí mandou bem, né? Então ele deu várias dicas aí de você interpretar os resultados, né? Não só se basear em números, mas também avaliar toda a situação, né? Os indicativos fisiológicos do calor e muitos outros. Essa foi a 8ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e escreva no comentário o que acharam do vídeo e qual tema vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês. Um abraço a todos e até mais!